Olá pessoal, bem-vindos para mais uma Masterclass nossa aí no mês de novembro. Nessa Masterclass nós trouxemos aí o Fábio para explorar vários temas relativos ao Lean Office, né? Então, como é de praxe aqui, essa Masterclass resume aí os principais pontos, principalmente dando exemplos, e espero que vocês gostem bastante, tá? Lembrando que depois dessa Masterclass você tem acesso já ao curso inteiro dentro da plataforma. Então, sem mais delongas, vamos à nossa Masterclass. Muito bom. O que é o Lean Office, então? Então, primeiro vamos entender essa situação aqui, né, num importante livro que muito famoso, né, sobre o Lean Manufacturing no mundo ocidental e escrito por pessoas no Ocidente, né? A Máquina que Mudou o Mundo, em 1990. Em 1990, os autores desse importante livro, eles falavam que no final de tudo, né, então olhando lá para frente no século 21, o Lean ele ia absolutamente substituir os outros sistemas de produção. O sistema de produção em massa e o sistema de produção artesanal. Então, em 1990, ele fez essa previsão. De certo modo, ele tinha razão, sim. Né? Por quê? Porque hoje, mesmo que você tenha um sistema de produção, que a gente pode dizer que é um sistema de produção vindo da quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, ele tem muito do Lean, né? Que é você produzir sem desperdício, criando uma cadeia de valor. Né? Então, faz um certo sentido, sim, mesmo ele não sabendo que ia ter lá a indústria 4.0, né? Que é muito evoluída, né? Com utilização de inteligência artificial, realidade aumentada, muito mais. Mas daí a importância do Lean, né? Que é um caminho para tudo isso aí, alguns autores consideram isso. Agora, o que é o Lean? É uma filosofia baseada no conceito Toyota, no jeito Toyota de produção, né? Que se contrapunha ao sistema de produção em massa. Né? Lean por quê? Porque eu quero uma produção mais enxuta, que no meu sistema de produção em massa não era enxuto, era cheio de excessos. No sistema de Lean, eu quero algo enxuto. O que significa isso? Muito menos desperdícios, com muito mais valor para o cliente. Então é exatamente isso. O Lean é um jeito de pensar. Tanto é que também há o Lean Minding, o Lean Thinking, o pensamento Lean dentro do Lean. Né? Porque é uma cultura. Isso tem que estar enraizado no sangue, em todos na organização. Né? Para que eu sempre esteja lá me aprimorando continuamente, melhorando continuamente, sempre criticando o meu processo. Né? É isso que faz do Lean algo tão espetacular, porque não é só um jeito de produção, é uma cultura focada onde? No cliente. Essa é a grande sacada. Então, enquanto no sistema de produção em massa eu empurrava a produção para o cliente, não estava preocupado quando o cliente queria, quanto que ele queria, como ele queria, o Lean é exatamente isso, é o foco no cliente, inclusive na hora de construir meu processo. Né? O meu processo passa a ser chamado de uma cadeia, de um fluxo de valor. Valor para quem? Para o cliente, não para mim. Quer dizer, tem que valer a pena para o cliente. Eu não posso ter desperdício. Né? Essa é a principal ideia do Lean. Né? Então eu economizo recursos, eu não vou jogar recursos numa coisa que não agrega nada para o cliente, né? Que é um desperdício. Então o Lean Office é a aplicação do Lean, né? Das técnicas do Lean Manufacturing no escritório. Simples assim. Uma comparação entre o Lean Office e o Lean Manufacturing. Qual a diferença? Nenhuma. Né? Ambos possuem o mesmo objetivo. Só que um é aplicado no Office, no escritório, o outro aplicado na fábrica, quer dizer, estruturas diferentes. Porque eu posso entender que a geração, a produção de um serviço é como uma fábrica. Então lá eu também vou querer evitar desperdícios. Né? Não quero fazer coisas que eu não preciso fazer, que não agrega valor ao cliente. Né? É lógico, no escritório eu tenho lá um fluxo de informação e conhecimento, mas na fábrica eu também tenho. Né? E eu quero que isso seja feito de uma forma muito mais produtiva e ágil e também sem desperdício. Então o propósito é o mesmo. Vamos à nossa aula de case de sucesso de aplicação do Lean Office. Temos um hospital universitário querendo implantar o Lean Office. Você tem lá no contexto, na situação atual, um hospital com vários problemas, né? Várias deficiências foram apontadas, são identificadas. Falta de padronização das atividades,
geração de acúmulo de documentos, tem muito documento, né, sendo gerado, muitos erros nos dados de entrada dos processos, produção de documentos, relatórios que ninguém usa, então ninguém sabe por que existe, excesso de tarefas manuais. O desafio, aplicar os conceitos de Lean Office para tornar tudo mais produtivo, né, tudo mais eficiente, reduzindo desperdícios e padronizando processos. Então, traçar os principais objetivos em relação à otimização e melhoria. Reduzir o trabalho manual, racionalizar os formulários preenchidos, reduzir a quantidade de documentos que se tem, físicos, né? Disponibilizar todas as informações dos processos de uma forma prática, ágil e transparente. Reduzir custos e aumentar a produtividade de todas as atividades das equipes. Rodolfo era trainee e foi designado como responsável por esse desafio. Ele estava lá 2 meses no cargo e estava ansioso lá para ser efetivado, né? Porque nos últimos meses a empresa não estava legal, estava correndo lá um medo lá, um facão lá, eliminando pessoas, e o cara estava ansioso, falando, quero ser promovido, né? E não dispensado, né? O Rodolfo não poupou esforços, entrou de cabeça, estudou o Lean Office, se preparou e tal, né? E foi, né, mergulhou nesse desafio aí. Vamos lá ver o que rolou lá, né? Primeiro, a solução dele foi fazer um Value Stream Map, quer dizer, um mapa de o mapeamento de valor dos processos, né? Ele aplicou esse conceito com o objetivo de verificar a sequência dos processos, a sequência até das atividades dentro de cada processo, né? Sob o olhar do cliente, né? Olhando desde o começo, quando chega, né, a entrada de um insumo para alguma coisa que eu preciso para fazer uma tarefa, até a entrega para o cliente. Quer dizer, sob o olhar do cliente, quer dizer, colocando o cliente em primeiro lugar, é o que a gente chama de foco no cliente. Então o Rodolfo já começou muito bem. Aí, então, ele precisou identificar nesses processos, nessas tarefas, quem eram os clientes externos e os clientes internos. Porque quando você tem um processo interno, né, um precisa do outro. Então, se eu faço alguma coisa aqui, eu vou entregar para alguém aqui dentro da própria empresa. Então, quando eu faço essa gravação, isso vai lá para alguém que vai editar a gravação, por exemplo, que é o meu cliente interno. Então, eu também tenho que pensar no que ele precisa, né? E a minha gestão de processo, né, usa exatamente isso para fazer o que a gente chama desse mapa de valor. Né? Esse Value Stream Map é um mapa de valor do processo. Por que de valor? Valor para o cliente. Né? Então eu tenho que olhar o que é valioso para o cliente e não para a tarefa em si. Aquilo agrega valor para o cliente, é isso que ele vai falar muito durante o curso. Né? Então ele mapeou todas as pessoas envolvidas, né? E justamente foi ouvir as pessoas até, né? Envolver as pessoas para saber se cada uma das atividades do meu mapa de valor, que você fez um negócio muito... Mapa de valor, quando eu falo, é uma coisa bem grande, ocupa uma parede, né? E foi perguntando visualmente, chamava as pessoas até lá, tá certo isso? Essa atividade, o cliente quer mesmo? Né? Foi isso que ele fez, muito minuciosamente. Né? E com isso, ele conseguiu identificar as deficiências, né? Problemas, aquilo que era desperdício, que não precisava ter, inclusive. E isso fez com que ele enxergasse de forma mais fácil o fluxo de valor que seria ali reduzido, eliminando desperdícios, implantando contramedidas. E foi isso que ele fez. Né? Ele desenhou esse mapa de valor, identificou o que tinha ali de ineficiência, de falha, tinha até problemas, reclamações de clientes externos e internos, identificando muito bem, e aí ele até redesenhou o fluxo, agora sem desperdício, o que ele idealizava. Né? E aí definiu um plano de ação, que era o quê? Implantar o 5S, elaborar procedimentos de operação padrão, o POP, para padronizar, para você não perder tudo aquilo que você faz, para achar a melhor forma de fazer cada atividade. Eu não posso padronizar a pior forma, e sim a melhor. Né? Treinar, né, as pessoas sobre o Lean Office e sobre como se comunicar, para evitar falhas de comunicação, evitar problemas de interdependência, e até reestruturar o mapa de valor. Quer dizer, ele pegou e, como eu disse, redesenhou o mapa de valor e falou, tem que implantar dessa forma. Né? Com isso, o que aconteceu? Ele diminuiu o tempo de processamento de algumas atividades, reduziu os trabalhos, né, que eu tinha pilhas de papel lá, não precisava mais ter,
reduziu o estoque, né, ou filas, né, de trabalhos que se acumulavam de um processo para o outro, até nivelando o tempo dos processos, reduziu movimentações que você tinha no escritório, né, lá no hospital, reorganizou o ambiente de trabalho muito com a ajuda do 5S, reduziu etapas do processo, né, que foram maximizadas, e conseguiu um maior envolvimento das pessoas com tudo isso aí. Teve um nivelamento, balanceamento das atividades, teve um maior controle da informação que se produzia, conseguiu uma melhoria sistemática de identificação de problemas, porque se escondia problemas, e agora não, eles são revelados, né, para você tratar como uma forma de melhoria, e assim melhora a sistemática de identificação de problemas, eles se revelam, né? Maior flexibilidade para responder a alterações de demanda, então eu consigo, com esse fluxo, eu consigo ficar muito menos congelado, eu fico flexível. Se o mercado muda, eu consigo mudar rapidamente, isso é ótimo, me dá diferencial competitivo. Tenho muito maior qualidade, os clientes estão muito mais satisfeitos e até encantados, e tem uma redução drástica de custos, né? Com um ganho de produtividade muito maior, e inclusive ganho de área. As áreas, né, que tudo isso era feito, que os processos eram feitos, são reduzidos drasticamente. Né? Então, assim, o nosso amigo trainee lá obteve sucesso, né? Em uma semana já percebeu visualmente uma mudança enorme, né? Um progresso nítido nos processos, resolução de problemas, resultados fantásticos mostrados anteriormente, e o nosso amigo aí, o nosso trainee, foi promovido, foi efetivado diretamente a um cargo de gerência por causa desse excelente trabalho dele, que você também terá a oportunidade de seguir e fazer na sua empresa. Essa aula explora as vantagens de você implantar o Lean Office. Então, quais são? Redução significativa de custos e tempos. Então, eu ganho muito em reduções de custo, eu ganho muito financeiramente. Trabalho padronizado, né? E isso na fase de processo. Eu posso separar isso em processos, em pessoas, em clientes e em comunicação. Né? Então, os meus processos estão padronizados, são ser muito mais previsíveis, né? Muito mais eficientes, porque eu acho a melhor forma de fazer e padronizo. Reduzo o lead time. O que é o lead time? É simplesmente o tempo de entrega para o seu cliente. Né? Isso é fantástico. Resposta rápida ao cliente. Eu consigo dar uma resposta mais rápida ao cliente. Eu produzo, por exemplo, relatórios, né, de uma forma rápida e eficiente. Eu vou ter um processo com muito menos etapas. Então, uma melhoria no processo. Por quê? Porque eu reduzo aquilo que não agrega valor, o que é desperdício. Né? Um grande foco do Lean. Eu tenho até uma facilidade de treinamento, porque uma vez que eu padronizo, eu sei como algo é feito. E eu aumento o nível de serviço do meu Office. Né? Quer dizer, eu proporciono maior valor para o cliente, vale mais a pena, seja ele interno, seja ele externo, e ganhando muito mais produtividade. Eu tenho maior autonomia dentro do processo, as pessoas se sentem mais envolvidas, engajadas e motivadas. Né? As pessoas também passam a ter muito mais conhecimento do processo como um todo, já que elas estão muito mais envolvidas e até com autonomia. E eu começo a melhorar incrementalmente, que é a melhoria contínua. Né? Eu começo a ter a melhoria contínua, seja de forma semanal, seja de forma diária, com a participação das pessoas, que é assim que tem que acontecer. Dessa forma, as pessoas se desenvolvem. Né? Assim elas se desenvolvem. Elas são jogadas em desafios, desenvolvem competências, né, que envolvem aí habilidades dentro do Lean Office. Melhora a comunicação entre todos os níveis. Né? E eu supero barreiras organizacionais que há entre processos, que atrapalham, geram ineficiências, geram problemas de qualidade, de produtividade. Isso é fundamental no Lean Office, é um resultado esperado, uma vantagem muito legal, porque ele aproxima, ele reduz o mapa de valor. Que mais? Uma utilização eficiente do seu espaço, eu consigo reduzir espaço, eu encanto o cliente, com isso eu ganho muito mais, eu vou faturar mais, a comunicação se torna muito mais eficiente e assertiva, tem uma redução drástica de atividades burocráticas no meu escritório, né? Os meus funcionários ficam muito mais motivados, com menos estresse, porque as coisas fluem de uma forma contínua, mais eficiente, tenho muito mais qualidade. Né?
e eu modifico a cultura organizacional, né? Eu fico intolerante a desperdício, falhas e ineficiência, que geram todas essas outras vantagens. Então, vale muito a pena você implantar o Lean Office. Vamos à aula que mostra o contexto histórico do Lean, a sua origem. Primeiro vamos falar dos outros 2 sistemas existentes. O artesanal. No artesanal eu tinha trabalhadores com alta qualificação. É como, por exemplo, o marceneiro, né? O cara sabe o que faz, ele tem um conhecimento, ele é um artesão, né? Então, você tem pessoas muito qualificadas, são até mais caras, mas conseguem fazer tudo, tem uma baita flexibilidade nas suas ferramentas. Então, naquela época, por exemplo, um empresário muito rico, lá, final do século XIX, chegava e falava, eu quero um carro com alavanca de câmbio do lado esquerdo. O artesão conseguia fazer. Imagina isso hoje? De forma nenhuma, né? Não dá para fazer. Agora, esse era o problema. A produção artesanal tinha lá pessoal muito qualificado, tinha muito ajuste, né? Eu tinha uma baita flexibilidade, mas era cara pra caramba. Por esse motivo, lá no final do século XIX, finalzinho, já no século XX, veio a produção em massa, desenvolvida lá como uma alternativa ao sistema artesanal, né? A produção em massa tinha o seguinte lema: nunca parar a produção. Então eu tinha que rodar. Eu sugiro até quem quer saber mais da produção em massa, acho que uma melhor forma de saber da produção em massa, quem tiver interesse, é ver o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Era exatamente aquilo, uma loucura, não posso parar. Tinha um problema, dou um jeito, mas continuo andando, resolvo lá no fim. Por quê? Porque o maquinário tinha um custo muito elevado e eu não podia parar ele, né? Então, eu permitia, inclusive, que formasse estoque lá no final da linha, né? Para que pudesse absorver eventuais problemas que eu pudesse ter, inclusive de qualidade. Inclusive, uma desvantagem era que, apesar de ir para o sistema de produção em massa, a produção em massa tinha um sistema artesanal, que era uma enorme área de retrabalho, que era o problema de qualidade, que era gerado lá na produção que não podia parar, que se represava num grande galpão lá, onde os artesãos, ali, sim, com ajustes, faziam a correção do que saía errado, né? Então, o que acontecia? Tinha essa ineficiência, problema de qualidade, tinha um baita custo de investimento em máquinas. E com isso, o que acontecia? Tudo bem, eu ganhava muito em preço, então o preço ia lá para baixo para o cliente, né? Porque eu produzia em massa, diluía o meu custo fixo, excelente, joia, né? Porém, como eu tinha máquinas praticamente exclusivas, dedicadas, que tinham uma produção muito acelerada e cara, eu não tinha variabilidade de produto, então não lançava produtos novos e tinha muito problema de qualidade. Aí então, né? Além do seguinte, na produção em massa, eu tinha, na fábrica da Ford, estima-se lá que se falava milhares de idiomas diferentes. Porque ninguém precisava falar, não tinha comunicação nenhuma. A pessoa simplesmente abaixava a cabeça e ficava o dia inteiro só apertando o parafuso. Isso por vários anos. Isso, lógico, deu problema sindical também, né? E aí vem a produção enxuta. A produção enxuta combina a vantagem da produção artesanal, né? Só que evitando o alto custo dela, com a produção em massa, evitando a inflexibilidade dela. Então, o que eu faço? Eu coloco num nível de organização as pessoas interagindo com o maquinário que eu tenho, né, com grandes quantidades, mas com variedade também, né, de eu produzir algo novo, eu ter flexibilidade na produção, com muita produtividade e qualidade, né? A produção enxuta, né, Lean Manufacturing, o Lean de enxuto, tem esse nome por quê? Porque o objetivo é usar muito menos recursos que a produção em massa, né, menos esforço humano na fábrica, menos área, né? Muito menor investimento, né, em equipamento e combater o desperdício, né, para produzir o que eu quero com qualidade, com o que o cliente quer, né? E ela surge quando? Depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão estava devastado, né? O Eiji Toyoda era o presidente da Toyota, né? E passa junto com o Taiichi Ohno, né, como sendo os caras que criaram o sistema de produção da Toyota, né? A produção enxuta, que justamente vai salvar a Toyota daquela situação que eles tinham lá de escassez de recursos no Japão depois da Segunda Guerra Mundial.
Por isso que o Lean quer o quê? Produzir mais com menos. Né? Foca na produtividade, focando no cliente. Eles foram, né, também nas fábricas de produção em massa no Ocidente. Foram lá na Ford, foram na General Motors, e aí eles viram o seguinte, pô, aquele sistema não dá para o Japão. A gente não tem, né? A gente não está numa situação de cometer tantos abusos, desperdícios, né, como tinha no sistema de produção em massa, tantos recursos caros, né? Então eles falaram, não, aquele sistema não dá certo. E aí, por isso, né, o presidente da Toyota vira para o Ono, né, o ex Toyota vira para o Ono e fala, meu, você tem o desafio de construir algo que dá certo. Né? E aí construíram exatamente o Lean Manufacturing, com muito menos recurso, querendo o quê? Combater desperdícios, combater aquilo que não agrega valor ao cliente, quer dizer, com foco no cliente, é preciso fazer isso, né? Criaram lá o Lean Manufacturing. Esse foi o sistema desenvolvido nesse contexto aí, após Segunda Guerra Mundial. Né? Isso fez um sucesso tão grande que lá nos anos 80, anos 90, né, o MIT, né, um importante órgão lá em Massachusetts, né, de pesquisa, né, viu que a Toyota tinha lá resultados muito melhores que qualquer empresa ocidental. E isso chamou a atenção do mundo inteiro. Né? Como é que era esse pensamento Lean de relacionamento melhor com os fornecedores, foco no cliente, maneira melhor de projetar, melhor maneira de criar produtos, né? E aí que o Lean foi proliferado para o mundo inteiro, né? Então o objetivo, né, a visão do Lean sempre foi reduzir ou eliminar desperdícios, né? Fazer muito mais valer a pena para o cliente, né? Agregando mais valor. Isso é o agregar valor que a gente ouve tanto no Lean Manufacturing, até dava mais valor para o cliente. Então, eu dava ao cliente o que ele quer, quando ele quer, na quantidade que ele quiser, na hora que ele quiser, tudo certinho de acordo com o cliente. Né? A produção em larga escala, em massa, não era assim. Ela empurrava a produção, por isso tinha muito estoque. Né? Então não pensava no cliente, não via o cliente, deixava o cliente para fora disso. E com o tempo, né, com o sucesso do Lean, né, o Lean Manufacturing passou a ser Lean Office. Começou a ser aplicado não só em fábricas. Né? Então, esse estudo do Larsen, em 2003, mostra isso. Né? Que isso foi incorporado em processos administrativos, né? Como lá o Lean Healthcare, hoje, que os hospitais implantam. Né? Tinha lá o Lean no gerenciamento de serviços, que também foi implantado já desde os anos 90. Né? E em outras operações também, saiu da indústria automotiva, né? Foi para outras operações manufatureiras, depois para serviços, em hospitais, e agora o Lean Office está em qualquer função administrativa. Vamos aos conceitos do Lean Office, para te dar uma base muito sólida, robusta, para você implantar da melhor forma e colher todos os ótimos resultados que essa cultura espetacular do Lean Office pode te proporcionar. Então nós falaremos da Casa do Lean, que dá todos os fundamentos teóricos do Lean Office, o que o Lean objetiva, os princípios do Lean, que é tudo aquilo, isso é muito importante, todos os hábitos, aquilo que você precisa ter no sangue para ter de fato o Lean na sua empresa, nos seus processos. E aí a gente começa a falar de uma metodologia muito importante que os japoneses usam tão bem. O 3M, Muda, Mura e Muri, que carrega toda a estrutura do Lean para focar em desperdícios. Você não ter desperdícios no seu processo. O primeiro é o Muda. E aí nós veremos quais são as perdas que há num processo de escritório. Falaremos de processos e interdependência entre eles, algo tão importante. Quer dizer, você não ter barreiras entre atividades diferentes. E depois a cultura do 5S, que é um dos fundamentos do Lean. Eu preciso ter o 5S para ter o Lean. E aí o Mura, um outro M, que é eu padronizar tudo aquilo de ótimo. Como é que eu padronizo tudo aquilo de ótimo que eu consegui para eu não ter mais aquelas perdas? A perda por sobrecarga, quer dizer, quando eu tenho uma atividade ergonômica feita de forma não natural, feita forçada, isso também gera uma perda, uma improdutividade. E falaremos depois de 4 conceitos
que dão uma base, dão um suporte para tudo isso. É a gestão visual, eu comunicar visualmente os meus procedimentos, os meus resultados, e isso causar engajamento, sem contar na melhoria da comunicação entre todos. O Kaizen, quer dizer, a melhoria contínua, eu buscar sempre a minha perfeição. E lógico, há dificuldades nesse processo, e nós falaremos nisso, e como tratar. E as outras ferramentas e técnicas que você deve usar no seu Lean Office. Para começarmos, é essencial entendermos a base do Lean. Suas ferramentas, seus conceitos envolvidos, técnicas. E nada melhor do que enxergarmos e explorarmos a casa do Lean. Quando a gente olha a casa do Lean, mostra exatamente o que é mais importante no Lean, seus pilares, né? Então você tem aqui um foco no meu cliente, por isso que ele está aqui no telhado da casa. Como? Buscando melhor qualidade, o menor custo e o lead time. O lead time é o tempo de entrega mais curto. E aí ele tem dois pilares, o pilar do just in time, que é o quê? Fluxo contínuo, quer dizer, o meu fluxo, ele não pode parar. Ele não pode ter acúmulos de serviços de uma atividade para outra, né? Ele tem que ser contínuo, de um processo para o outro. Takt time, que nós vemos mais para frente, quer dizer, tem que ter um ritmo. E esse ritmo baseado na demanda, na especificação, no que o cliente quer. E um sistema puxado pelo cliente. E não eu empurro para o mercado. Né? Faço e depois vendo. Né? Não é essa a ideia. E aí, por exemplo, temos o Kanban, que nos auxilia nisso. Né? Em toda essa atividade aqui. Então, isso aqui também é suportado pelo Kanban. No outro pilar, temos o Jidoka. O que significa isso? Eu paro o que eu estou fazendo quando eu vejo algo que está errado, vejo um problema ou vejo algo que podia ser feito de uma forma melhor. Isso é muito importante na cultura do Lean. Eu não convivo com o problema, eu paro imediatamente e resolvo. É isso que está aqui. Né? E separar o trabalho humano do de máquinas. Então eu olho isso muito através dos tempos, né? Eu olho como é que é o funcionamento de uma máquina, de algo que eu utilizo, e analiso como é que é o do ser humano. Né? Faço essa separação, essa distinção, né? Através de técnicas que distinguem isso. E isso está muito embasado com o PDCA. Né? Então, quando eu resolvo um problema, eu uso muito bem o PDCA. Eu vou usar lá, estudar muito bem como que é a atividade humana, como que é a atividade de máquina. Né? Então, o PDCA é eu planejar, eu executar, eu controlar e eu agir sobre os resultados. Né? E aqui, embaixo de tudo, o alicerce aqui é o quê? É o Rei-Junka, que é o meu nivelamento, porque, por exemplo, eu não tenho um fluxo contínuo se eu não tiver um nivelamento. Não adianta nada uma tarefa ser feita super rapidamente se a próxima é muito lenta. Não vai ser contínuo. O meu trabalho padronizado, ou seja, uma vez que eu acertei a melhor condição de se fazer algo, aquilo precisa ser sempre repetido. Não adianta uma hora eu fazer em 2 minutos e a outra eu fazer em 2 horas. O que adianta isso? Não, eu tenho que padronizar. Então eu tenho que buscar formas de pegar aquilo que eu fiz em 2 minutos e fazer que sempre todos façam daquela forma, da melhor forma. Né? E o Kaizen? É a melhoria contínua. Eu melhorar sempre. Né? Eu ter essa cultura de querer sempre melhorar e não conviver com ineficiências ou com um problema. E estabilidade. Estabilidade para eu ter previsibilidade, estabilidade para eu não ter sustos, estabilidade para eu encantar o meu cliente. Isso que é o Lean. Né? Então a casa do Lean explica o Lean muito bem. Né? E aí, ratificando, né? Então, o que eu quero, então, quando eu penso no just in time, né? Nessa filosofia, nesse conceito que está na casa do Lean. Né? O que é? Significa just in time, que é na hora certa, mas também na quantidade certa, na qualidade certa.
né, da forma que o cliente deseja. Né? Por isso que é o cliente que puxa o que eu quero e o que eu faço. E não eu empurro para ele na quantidade que eu acho que ele tem que aceitar, que o mercado tem que aceitar, né, na qualidade, né, que eu acho que tem que ser. Não. É foco no cliente. Isso é muito importante. E quando, voltando a falar do Jidoka, né, então eu paro para corrigir problemas. Fala, meu Deus, isso é terrível, né? Porque fala, mas aí eu vou atrasar. Eu não posso, não. Tem que ser pauleira. Eu tenho que fazer tudo rapidamente. E aí é a questão cultural. Quando você entra numa empresa japonesa, como foi o meu caso, né, trabalhando 10 anos numa empresa japonesa, eu ouvia demais, né, os japoneses que vinham me visitar, eu ouvia a parábola da lebre e da tartaruga. Né? Que para você ser lean, você tem que agir como uma tartaruga, não como uma lebre. Por quê? Porque a lebre sai correndo desembestadamente, não observa nada que acontece ao redor dela, ela está mais sujeita a riscos, e por não analisar nada, não ver, não prestar atenção, ela não vai conseguir resolver os seus desafios tão bem. Sem contar que ela, andando igual uma desembestada, vai ter uma hora que ela não vai aguentar mais e vai ter que parar. E vai descansar e não vai ter nem controle sobre esse descanso. Né? A tartaruga não. A tartaruga é exatamente o Lean. Ela observa tudo muito bem, tem um poder de decisão e análise de problema excelente. Ela, reparando em tudo, ela vai tomar as melhores decisões e ela tem cadência. Ela tem um nivelamento, né? É previsível o que ela faz. E ela não para naquele ritmo contínuo e constante. Isso é o Lean. Né? Então, a gente tem que ser uma tartaruga, né? E não uma lebre. E isso faz parte do que a gente chama de Lean Thinking. Né? Quer dizer, o pensamento Lean, ou Lean Mind, que alguns chamam também. Agora, beleza, lindo. Agora, e isso no escritório? É aplicável? Lógico que é. Porque isso é muito feito eliminando justamente os meus desperdícios que eu tenho nesse fluxo de valor. O que é o fluxo de valor? Tudo aquilo que eu faço que vai proporcionar aquilo que o cliente contratou, que o cliente quer receber, que eu tenho que entregar para o cliente. Né? Então eu tenho que eliminar tudo que é desperdício, ineficiência ali, então problemas de qualidade, baixa produtividade, excesso de área, excesso de estoque, né? Ou no caso administrativo, às vezes é um processo muito rápido, muito lento, quer dizer, um desnivelamento. Né? Tudo isso é o que eu tenho que focar quando eu aplico o Lean no meu processo, seja de manufatura, seja de escritório, seja no office. E o Lean, ele faz parte de algo maior, né? Apesar que se confunde muito, que é o sistema Toyota de produção, né? O TPS, Toyota Production System. Que é o quê? Né? O grande objetivo é maximizar, né, a minha padronização. Eu fazer tudo certo, fazer da melhor forma possível tudo. Todos fazendo isso. Minimizar a variabilidade. Quer dizer, eu não posso, aquilo que eu falei, eu faço uma coisa eu faço em 2 minutos, outra eu faço em 2 horas, de forma alguma. Estabilizar os processos, né? Uniformizar e nivelar. Quer dizer, é tudo padronizado, é tudo certinho. Mas, acima de tudo, isso também envolve pessoas. Então tem que ter respeito, essas pessoas vão ter autonomia, elas vão se desenvolver constantemente para até se tornarem um líder nesse ambiente Lean, né? Utilizando lá os seus potenciais, ficando engajadas, motivando, né? Sempre num contexto de trabalho em equipe. No Lean, o sucesso nunca vem individualmente. Ele só vem em equipe. E, novamente, vale ressaltar, foco no cliente. Né? Então, é sobre o olhar do cliente que eu identifico o que é importante no meu processo, o que é crítico na visão dele. Né? E aí eu melhoro, eliminando desperdícios sob o olhar do cliente, né? Que é aí que vem o conceito de atividades que agregam valor e atividades que não agregam valor, que vai ter uma aula específica para isso.
né? Melhorando qualidade, produtividade, e o meu fluxo de valor, então, tem que ser um valor para o cliente. Tudo aquilo que o cliente olha, isso vale a pena para mim, né? Então, de novo, dar o que o cliente quer, na quantidade que ele quer e quando ele quer. Existe um estudo de Tapin Schucker, de 2010, que fala, no mundo de escritórios, né, assim, no mundo corporativo, 60% a 80% dos custos envolvidos para satisfazer o que o cliente requer, né, ou seja por um serviço, ou por um produto fabricado, vem das funções administrativas. Vem do Office. Pense nisso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante aí do nosso case de Lean Office, né? Lembrando que o curso já está disponível na plataforma, com vários exemplos, o nosso famoso passo a passo para você aplicar esse Lean Office dentro da organização. A gente vai ensinar lá muito mais detalhes em como é que você coloca seus processos em perspectiva, como é que você trabalha essa parte de comunicação visual e tudo mais, ferramentas de diagnóstico. Tá um curso muito legal, muito completo, várias experiências aí reais de Lean Office e também bastante da experiência que a gente tinha com outro curso. A gente tentou trazer as coisas que o outro às vezes passava muito rápido, agora aqui bem detalhado e bem interessante. Então, o curso já está lá disponível para vocês, basta entrar na plataforma e seguir lá o conteúdo e no mais é isso, muito boa noite e muito obrigado.